Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos começar o nosso segundo bimestre. A gente está continuando o caderno 2 que a gente não encerrou no primeiro bimestre, então a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. Apesar de estar continuando o caderno, tá, o conteúdo ele sofre uma mudança. A gente já havia estudado no caderno 1 e no início do caderno 2 os conceitos de cinemática, tá, a parte inicial de cinemática. E agora a gente vai introduzir os conceitos de dinâmica, ou seja, a gente vai estudar as leis de movimento, agora traçando um objetivo através de forças e como que isso acontece, tá bom? Antes de começar a explicar o conteúdo, eu queria pedir para vocês, olha gente, procurem sempre, depois dessa aula, fazer atividade mínima para não deixar acumular nada, tá? Lembrando que é muito importante que vocês foquem nisso, porque senão vocês deixam acumular muito conteúdo, muita atividade, na verdade, e aí isso vai atrapalhar vocês no final do bimestre, tá? Então a gente vai falar hoje sobre os conceitos e tipo de força, de uma maneira resumida, e nós vamos resolver alguns exercícios que se encontram na tarefa complementar, tá bom? Então vocês vão ver que é bem tranquila essa aula. Então, vamos inicialmente para o conceito. Gente, força, ela é uma grandeza vetorial que caracteriza uma ação. Essa ação ela pode ser um puxão, um empurrão, um esfregão, uma atração ou uma repulsão. Geralmente, atração e repulsão é mais associado quando a gente estiver estudando física elétrica, quando estivermos estudando a atração e a repulsão de cargas elétricas ou dos efeitos eletromagnéticos, tá bom? Uh, de um, Bom, essa ação é uma ação de um corpo sobre outro, tá? Ou seja, é muito importante lembrar que não existe ação de força sem que haja dois corpos. Então, para que haja força, dois corpos precisam estar interagindo, tá bom? Então, não existe, por exemplo, eu tenho força, por exemplo, ó, o caminhão. Eu tenho força, por exemplo, porque, na verdade, força é uma ação que eu deveria aplicar sobre um outro corpo. Então, só posso dizer que eu vou ter força depois que eu aplicar ela. Tipo de forças. A gente tem alguns tipos aqui sendo bem didaticamente representado nesse exemplo, tá? Porque esse aqui resume praticamente quase todas as forças que nós vamos estar estudando. A primeira força que nós temos aqui é a força de contato, que ele representou pela letra C, tá? Não necessariamente precisa ser letra C, mas ele colocou letra C aqui no livro só por causa do contato aqui, e aí só para fazer essa relação. Então, a força de contato é qualquer força que é exercida pelo apoio sobre o corpo e que impede o mesmo de penetrar ou escorregar, tá bom? Então, a força de contato é uma força que ela aparece quando há contato entre os corpos. Atrito. O atrito que aqui é representado pela letra A, ele está sendo representado em desenho aqui, tá? É a componente da força de contato que impede ou dificulta o escorregamento, ou seja, não deixa o corpo ficar deslizando, escorregando. Então essa é a força de atrito que para o futuro nós vamos aprender como calcular ela, tá? Vejam que geralmente em muitos exercícios que a gente já fez, a gente desconsiderava o atrito, né? E vai ter alguns que nós vamos ter que considerar. Aqui embaixo nós temos a força peso. Uma coisa que é interessante do atrito que eu não mencionei, o atrito, se o movimento é para a direita, o atrito sempre vai ser indicado para a esquerda, tá? O atrito ele geralmente é representado, geralmente não, ele sempre é representado contrário ao movimento, tá? A ação do movimento. A força peso, ela é uma força de atração gravitacional, ela é uma força de campo, tá? Não há necessidade de contato com, por exemplo, o planeta Terra para que você seja aplicado sobre você a força peso, porque essa é uma força de atração gravitacional, não só da Terra, mas de qualquer outro astro ou de qualquer corpo, tá, gente? Só que essa é uma força fraca, então o corpo precisa ser muito massivo para que você tenha a ciência dessa noção do peso. Aí ela sempre vai ser indicada para baixo, na direção do centro da Terra, tá? Independentemente do formato do desenho que a gente vai ver nos exercícios. Aqui em cima nós temos a força normal, ela é uma das componentes da força de contato que impede a penetração, ou seja, um corpo não está afundando nesse desenho, ele não desce
né? Ele deveria descer por causa do peso, mas a força normal, que é uma força de contato com o solo, aqui com um apoio, não permite que o corpo desça, tá? E aqui ao lado, nós temos o homem puxando o fio. Então, nós temos a força tração. A força de tração é uma força que sempre vai aparecer quando nós tivermos objetos, corpos que estão interagindo por meio de fios, tá? Então, é a força exercida pelo homem sobre o corpo, transmitida pelo fio. Então, ela é uma força de puxão, enquanto que a força normal e a força de atrito são forças de contato. E a força peso é uma força de campo que nesse caso, é uma força de atração, tá? Nós aqui vemos o puxão, que é a atração. O empurrão seria quando, por exemplo, o homem estivesse em contato com o objeto e empurrasse ele, tá? O esfregão é quando você tem, por exemplo, a força de atrito, que é uma das componentes de força de contato. A normal, que é uma força de contato também, que impede a penetração. E aí nós temos as principais forças que nós vamos estar abordando. Claro, a gente vai ver força resultante, nós ainda vamos ver força centrípeta, força centrífuga, tá? Mas eles aí vão ser casos particulares de outros tipos de movimento, tá bom? No caso da resultante, vai ser um conceito mais geral. Ó, carro aí. E a gente vai estar estudando daqui a algumas aulas. Já a centrípeta e a centrífuga geralmente estão associados com movimento em formato circular, e aí não é o nosso momento de estudar agora, tá? Aqui embaixo vocês vão ver os exercícios 1, 2, 3 e 4, tá? Que serão como exercícios para vocês quando acabar a explicação dos exercícios que eu vou fazer agora com vocês, tá bom? Então vocês vão acessar a plataforma após esse vídeo, tá? E vou programar o horário certinho para depois desse vídeo você poder acessar a plataforma e esses exercícios estarem disponíveis para vocês, tá? Para vocês fazerem. Lembrando que esses exercícios valem parte da nota, bem como a tarefa de casa vale parte da nota. Lembrando, a tarefa mínima, essa que aparece aqui, é tarefa de casa, tá? A mínima. A complementar, como a gente havia combinado, eu vou resolver as que der para resolver, eu resolvo com vocês no vídeo. Na aula que vem, nós vamos começar a aula resolvendo esses 4 exercícios aqui, tá bom? Para eu poder explicar para vocês a resolução correta. Mas não deixem de fazer esses exercícios, porque eu não vou contar se você acertou ou não, eu vou contar se você fez. Mas claro que não é para você fazer de qualquer jeito, né? Tem um amadurecimento para não deixar nesse formato de, eu vou fazer de qualquer jeito porque eu vou ganhar ponto mesmo, tá bom? Porque fica feio para você, tá? Voltando aqui agora, deixa eu abrir aqui a aula dada, a aula estudada. Deixa eu pegar aqui, abrir o OBS aqui para tirar aqui. Bom, aí vocês estão vendo o caderno digital. Tirei do caderno digital, né? Deixa eu apagar essas linhas que eu fiz aqui. E aí nós vamos resolver esses exercícios que estão aqui do lado, tá? Então vamos lá, vocês estão vendo aí, bem bonitinho. Então vamos para o primeiro exercício. Olha só. O primeiro exemplo que a gente vai fazer agora fala o seguinte: assinale a alternativa que contém a marcação correta de forças que agem sobre o corpo indicado por letra. Despreze o atrito e a resistência do ar. Então, nesse caso aqui, nós temos um movimento circular. Nós temos a velocidade, que não é uma força, tá, gente? É o vetor velocidade que está indicando que o movimento do corpo é nesse sentido aqui, que seria o sentido anti-horário para quem estiver olhando de cima, tá? Bom, aí aqui a gente tem os 5 tipos de marcação que poderia acontecer, tá? A gente está vendo aqui que a resposta correta é a letra D. Acho que dá de ver direitinho aí, tá? A gente está vendo aí que é a letra D, a resposta correta, tá bom? Mas por que a D é a resposta correta? Vamos lá. Vamos ver primeiro por que as outras estão incorretas, né? Vamos pensar no seguinte: nós temos um corpo que está apoiado sobre uma superfície, então vai existir força normal para cima. Logo, letra A e B, que não tem a força normal indicada para a gente, é falso. Se o corpo possui massa, tá? Ele possui então a força peso associada a ele, que aponta para baixo. Nesse caso, a letra A e B já estão descartadas. Nesse caso, a letra C vai ser descartada porque ele está dizendo que a força peso está apontando para cima. Então é falso. Ele tem que estar apontando para baixo, igual a letra D ou E. Aí a pergunta é: qual dessas duas vai ser a correta? Já que a diferença entre elas é a força de tração. Uma está apontando para o centro e a outra está apontando para o objeto. Nesse contexto aqui,
indicando as marcações sobre o corpo, tá? A força correta é a força de tração apontada na letra D. Apesar de que existe a reação aqui no fio também, indicando a força de tração apontando, né, que seria a reação da tração, apontando para o objeto. Porém, isso tiraria aí a questão do objeto para a gente, tá? Aqui embaixo, depois que vocês resolverem a questão, tá? Para vocês não aparece automaticamente. Para mim, que sou professor, vai aparecer, tá? Para vocês só vai aparecer depois que vocês resolverem a atividade. Então, sempre é interessante, tá, gente? Responda a atividade. Mesmo que você acerte, dá uma olhadinha no vídeo. Geralmente os vídeos são curtos, são de poucos minutos. E é interessante você assistir e entender, né, o que foi feito direitinho, tá? Então, com isso a gente fez o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Os 3 primeiros exemplos, 4, vão ser todos assim, já, gente, de marcar, bem simples. Então, espero que vocês vejam aí, tá bom? Deixa eu... Eu queria tirar essa parte do lado. Mas vamos lá. Segundo exemplo, tenta-se, sem sucesso, deslocar uma caixa de peso P sobre um plano horizontal com atrito, aplicando-lhe uma força na direção da arte, igual está mostrando aqui. O esquema de todas as forças, sem preocupação de escala, ou seja, aqui, que agem sobre a caixa, com indicação de que o corpo aplica sobre ele e tal. Então ele aqui não diz para a gente desconsiderar o atrito, então por isso que vocês estão vendo o atrito representado aqui, ó, o atrito, força de contato, a normal, peso e a força, tá? A força F. Como não tem fio, gente, apesar dessa linha aqui tá indicando como se fosse um fio, mas não é. Não é um fio, tá? É como se ele tivesse dado um chute no objeto aqui. Nesse caso, ele está empurrando, não é isso? Deixa eu ver na direção da arte. Ele não faz, está empurrando. Mas enfim, não tem fio, então não tem atração. São somente as outras forças. Então vamos lá. Uma das coisas que a gente pode destacar aqui é, em todos os desenhos, a força normal que é para cima e o peso que é para baixo estão corretamente indicadas, ó, todas, tá? Normal e peso. Por que a letra E é verdadeira, tá? Primeiro, observa-se que a força F é apontada, ó, na direção diagonal para baixo. Ou seja, letra A é falsa, letra B, C e D nem tem a força F. Por isso que a letra E é correta, porque ele está corretamente indicando a força F para baixo. Como o objeto, né, a pessoa e o objeto entram em contato nessa direção, ou seja, a força de contato vai ter direção aqui, ó, para cima, o contrário à força aplicada. E outro detalhe importantíssimo: se você empurra nessa direção, o objeto, porque ele não vai adentrar o solo, ele vai seguir para de esquerda, tá? Logo, o atrito seria para a direita. Então, isso é interessante a gente estar destacando, porque você excluindo algumas possibilidades, você consegue visualizar qual é a resposta correta. Lembrem-se, muitas questões do Enem, elas tratam dessa maneira os exercícios, sem você precisar resolver e só interpretar as questões, tá? Vamos para o nosso próximo exemplo, também ó, com a mesma pegada, tá bom? Deixa eu conferir aqui, tá gravando ok. E olha só, assinale a alternativa que contém a correta marcação de forças no corpo que sobe o plano inclinado com atrito. Interessante aqui, ó. Então ele está subindo, tá? Bom, se ele está subindo, lembre-se, o atrito sempre aponta para a direção oposta do movimento. Então, letra A, falso, não é para cima. Letra B, correto, né? O atrito está para baixo, ok. Força-peso é para baixo na diagonal, né? Aqui, a força-peso sempre para baixo, a normal nesse caso é sempre, gente, ó, na direção subindo o objeto, igual tá aqui, tá? Agora vamos ver por que a letra E é a correta, de novo, né? Por quê? Vejam só, nós temos o atrito para baixo na diagonal, né? Nós temos a força-peso literalmente para baixo e nós temos a força normal para cima do objeto. Na letra D e na letra C, vejam que o atrito não está representado, então elas são falsas. Na letra A, o atrito está para cima, então é falso, ele tem que ser contrário ao movimento. Na letra B, o atrito está ok, a normal e o peso estão ok, mas por que não existe essa força F? Porque observe o seguinte, ela não fala, aqui na questão não fala que tem uma força que atua sobre o corpo, fazendo com que o corpo suba. Professor, mas para ele subir tem que ter força. Não, gente, não necessariamente. Lembre-se nas nossas aulas, desde o primeiro ano que a gente vem abordando, em um movimento uniforme,
tá? Não existe força resultante. A força resultante, na verdade, é zero, né? Então, não tem uma força que não precisa de uma força empurrando o objeto, tá bom? Só se você quisesse acelerar o objeto, então você teria que ter uma força que impulsionasse ele, tá? Nesse caso, não é necessário. Então, letra I. Próximo exemplo. Próximo exemplo aqui é uma questão também de desenho, tá? Os moinhos de vento utilizados para moer grãos ou bombear água são bons exemplos de emprego da energia eólica. No trecho da narrativa Don Quixote de La Mancha, livro escrito por espanhol Miguel de Cervantes, o herói Don Quixote enfrenta uma batalha contra moinhos. Tá? Suponha que ao atacar o moinho, Don Quixote, empunhando sua lança ortogonalmente ao plano das pás, tenha cravado a ponta de sua lança no ponto P, como está indicando aqui. Considerando que o movimento do moinho, em que o moinho sofre o ataque, as pás estão na posição conforme indicado na figura, ou seja, no sentido horário aqui do movimento, a pergunta qual vai ser a melhor indicação do vetor, tá? Nesse ponto aqui, tá, gente? Então vamos lá. Se o movimento é circular, gente, o vetor sempre vai ser tangente ao movimento, ó, tangente. Então, ele vai sempre fazer essa direção aqui. Deixa eu desenhar aqui do lado, tá? Nessa parte aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Acho que aqui tá pegando. Deixa eu ver se tá pegando. Não, tem uma parte fora. Agora que tá ok. Agora vocês conseguem ver direitinho. Então, o que vai acontecer, ó? Em cada ponto desse aqui, ó, o vetor vai ser tangente, ó. Em cada ponto desse aqui, por conta da questão do movimento circular, tá? Parece até a suástica, né? O símbolo feio. Mas enfim, por exemplo, se a pá estivesse nesse ponto aqui, ela teria essa direção, ó. Então, o vetor vai mudando conforme a pá vai se movimentando. Mas nesse ponto aqui, do jeito que está aqui, a direção é essa, por isso que a alternativa correta é a letra E novamente, tá? Então, a letra E é a resposta correta. Agora vamos para uma questão de cálculo. Deixa eu apagar aqui do lado para poder usar essa parte aqui como cálculo, tá? Então essa questão diz assim, ó, na Terra o peso de uma espaçonave é de 50 kN. Qual será o peso dessa espaçonave na Lua? Dado a aceleração da gravidade na Terra é 10, na Lua é de aproximadamente 1,63, tá? Bom, uma das coisas que a gente precisa ficar atento, pessoal, é o seguinte: a massa de um corpo, independentemente se é na Terra ou em qualquer lugar do mundo, do universo, na verdade, ela vai continuar sendo a mesma. Então, por exemplo, se o peso desse objeto na Terra vale 50 kN, ou seja, 50 mil newtons, a letra K vale 1000, né? 50 mil newtons, e eu sei que o peso é igual a massa vezes a gravidade, e a gravidade, por sua vez, vale 10, então, tá? Eu posso dizer que nesse caso a massa do objeto vale 5.000 quilogramas. E a massa não muda, ora. Então o peso na Lua deve ser a massa vezes a gravidade, só que a gravidade na Lua. Logo, é os 5.000 vezes o 1,63, tá? Bom, quanto que dá 5.000 vezes 1,63? Pode multiplicar aí que você vai encontrar o resultado igual a 81,50, ou seja, 8.150 newtons, tá? Esse vai ser o valor do peso dessa espaçonave na Lua, tá bom? Então é só você multiplicar pela gravidade na Lua que você vai encontrar o resultado, tá? Bem simples, bem direto a questão. O próximo exemplo, o próximo exercício aqui, também é uma questão que fala sobre peso, tá? Deixa eu limpar aqui, você pode pausar o vídeo aí e copiar, tá bom? Agora vamos fazer o próximo. O próximo exemplo diz assim: Marte não está cheio de homenzinho verdes como já se pensou. Na verdade, o planeta vermelho logo poderá estar tomado por terráqueos. O dia lá tem 24 horas e 37 minutos, que é bem legal, né? Bem parecido com o nosso. A gravidade não nos mataria, porque é 30% da nossa, 39% da nossa, ou seja, na verdade é bem menor, né? E os friorentos poderiam até gostar da temperatura de menos 140 graus a 20 graus Celsius, né? Bom, menos 140 é tenso, né, meu jovem? Bom, uma pessoa de 70 quilos se sentiria como se tivesse somente 27 quilogramas no planeta vermelho. Então deve ser um planeta bom para os gordinhos, né? Tipo eu. A pergunta é a seguinte: considerando a pessoa de 70 quilos em informações do texto, podemos afirmar que a massa
e a intensidade do peso dessa pessoa, respectivamente, quando em Marte, seriam de quanto? Então é uma questão bem simples, tá, gente? Uma coisa que a gente precisa notar é o seguinte: ó, a massa não muda. Ou seja, independentemente de estar na Terra ou em Marte, a massa dela vai ser de 70 quilos. Então não muda. Se ela tem 70 quilos na Terra, ela vai ter 70 quilos em Marte. Então, por isso que a letra A e B seriam descartadas, tá? Esses 27 quilos aqui é a sensação que a pessoa tem, tá? Não é a massa dela real, é a sensação. É a massa aparente dela. Agora vamos para a segunda, ver por que deu 270 newtons. Vamos lá. Se eu quero calcular o peso, basta observar o seguinte: o peso é massa vezes gravidade. Ora, se lá em Marte ele tem uma massa de 27 kg, eu vou multiplicar por 10 e descobrir o valor, 270 newtons, tá? É a forma mais fácil de fazer essa questão. Tem uma outra forma que a gente pode seguir, que é o seguinte: a gente poderia calcular a gravidade de Marte, ou seja, se eu sei que uma pessoa que tem 70 quilos na Terra, ele vai pesar 70 newtons na Terra, tá? E eu sei que ela vai ter uma sensação de 27 quilos em Marte. Então eu quero saber qual vai ser o valor aqui, ó, dessa gravidade, que não é 10 em Marte, tá bom? Aí eu passaria isso aqui dividindo e faria 70 dividido para 27. Aí eu teria o valor aproximado. Mas daria muito trabalho. Muito trabalho não, daria um pouco mais de trabalho para você fazer. Não valeria a pena, é melhor você fazer da forma direta, como eu mostrei aqui, tá bom? E aí a gente finaliza o nosso exercício, tá, pessoal? Bom, então com esse exercício a gente vai finalizar nossa aula de hoje. Peço a vocês que entrem agora na plataforma, façam o exercício que eu coloquei, os exercícios que eu coloquei lá, aqueles que eu mostrei na apostila, e aí depois vocês vão ficar livres, tá? Até porque na verdade já está acabando a aula. Peço a vocês também que, se tiver tempo, já começa a fazer a tarefa mínima, não deixa acumular, vai fazendo por dois motivos: um, não acumula; dois, você vai estar se preparando para o nosso futuro, né? Enem, nossas provas bimestrais, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço. Deixe um comentário aqui embaixo para eu saber que você deve aqui fazer a chamada. E também deixa o like aí, pessoal, tá bom? Ajuda aí o professor de vocês a conseguir aí os 1.000 inscritos. E até mais, pessoal. Falou, grande abraço.